Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, com muita alegria, iniciando esse vídeo de hoje, em prosseguimento aos nossos estudos, rogando a Jesus e seus mensageiros que nos ajudem na compreensão desses assuntos. E hoje, como havíamos combinado, sempre na terça-feira vamos tratar de um tema do Evangelho de Jesus. São muitos assuntos, tanto que eu até trouxe uma colinha para tentar coordenar um pouco, orientar esse nosso estudo para que a gente não se perca e para não ficar confuso a exposição, né? Mas vamos iniciar esse nosso estudo do Evangelho para analisar um pouco a narrativa do Evangelho, a vida de Jesus, e aprofundar um pouco mais nos ensinos contidos no Evangelho. Todas aquelas orientações que Jesus nos trouxe e que tanto auxiliam o nosso processo de aprimoramento espiritual, trazendo equilíbrio para a nossa vida. E é exatamente por isso que eu gosto de dizer que todo o estudo do Evangelho de Jesus é uma terapia. É a terapia do Evangelho, e é de verdade. Não que o Evangelho tenha um poder mágico de transformação da nossa vida de um momento para o outro. Não é isso. É que o Evangelho, quando analisado, refletido, ele nos conduz a essas reflexões íntimas que mudam as nossas atitudes e dessa forma muda a nossa vida. Portanto, ele surte efeito se aplicado no nosso dia a dia. Guardado na estante, ele não serve muito para muita coisa. Mas, iniciando, vamos lembrando um pouco do Antigo Testamento. O Antigo Testamento representa a revelação de Deus ao homem. Representa este primeiro momento, esse contato de Deus, do Criador, com o homem, a sua criatura. A finalidade do Antigo Testamento é preparar a humanidade para a vinda do Evangelho de Jesus. A finalidade é, portanto, preparar o solo do nosso coração, ainda rude, endurecido, para mais tarde receber em profusão as sementes do Evangelho que produzirão frutos. E hoje, graças a Deus, já estão produzindo frutos, transformando a nossa vida para melhor. O Evangelho ele é centrado nos 10 mandamentos da lei de Deus. Ele traz um regramento importante e necessário para a transformação comportamental do homem. Ele vai pouco a pouco modelando o homem na sua atuação na vida, diante das pessoas e das situações. Os 10 mandamentos são de extrema importância nesse processo de amadurecimento espiritual. Ele traz, em meio a uma linguagem quase sempre tida como literal, ele traz profundos ensinamentos simbólicos que a maioria não consegue ainda compreender. O Evangelho que veio depois, encontrando o homem já um pouco mais preparado, ele pode ser analisado em 3 grandes sentidos. Num primeiro sentido, ele prossegue com a tarefa já iniciada no Antigo Testamento. É o sentido mais literal da palavra dos ensinos de Jesus. Nesse sentido mais literal, ele continua trabalhando o comportamento dos homens. O comportamento da pessoa em relação às demais pessoas, ao próximo, em relação às situações. Mas o Evangelho de Jesus não traz só esse ensinamento literal. Num segundo sentido, ele traz um ensinamento simbólico que conduz o homem ao conhecimento da vida espiritual que nos rodeia,
do mundo espiritual que nos rodeia já é mais aprofundado do que apenas a palavra em si, literalmente compreendida. E existe também um terceiro sentido. E é exatamente porque existem esses três sentidos que Jesus disse: vejam os que têm olhos de ver, ouçam os que têm ouvidos de ouvir. Porque o Evangelho, essa síntese maravilhosa do poder de Jesus, ele atinge os corações dos homens independentemente do grau de interpretação dele, da capacidade de interpretação, de compreensão do homem. Aquele menos evoluído e aquele mais evoluído. Ele dá um alimento a cada um segundo a sua condição de compreensão. O terceiro sentido do Evangelho de Jesus é também simbólico, que conduz a um ensinamento maior e mais intenso do que simplesmente o conhecimento da vida espiritual do homem. Ele nos conduz a um autodescobrimento. Ele nos conduz a essa viagem ao íntimo de nós mesmos. Temos, portanto, nessa parte, nesse terceiro sentido do Evangelho de Jesus, o que chamamos de psicologia do Evangelho, porque trata o homem daqui para dentro, a intimidade dele. Qual a finalidade do Evangelho de Jesus? Por que o Evangelho apareceu? Por que Jesus veio trazer os ensinamentos contidos no seu Evangelho? A salvação do homem. Sim, com certeza é a salvação do homem. Mas existe um objetivo mais específico. Existe uma finalidade mais pronta, mais próxima para o surgimento do Evangelho de Jesus. E é, com toda certeza, apressar o preparo espiritual dos homens para o momento de regeneração da humanidade. Porque o próprio Cristo, vamos compreender nos seus ensinos, falava do momento em que haveria, no campo em que foi semeado o trigo e o joio, e ambos cresciam juntos, haveria o momento do corte, da separação. Jesus, em diversos momentos, fala dessa separação, em que o trigo será recolhido aos celeiros, enquanto o joio será lançado fora. Fala dos peixes, em que os melhores serão guardados e os piores serão lançados fora. Então ele dá essa noção do momento do qual estamos nos aproximando. Para aqueles que ainda não ouviram falar a respeito disso, estamos falando nos estágios de evolução do planeta, do nosso planeta Terra. Inicialmente, o nosso planeta foi um planeta primitivo, em que o homem estagiava as suas primeiras experiências na condição de humano. Num segundo momento, o planeta esteve na fase de provas e expiações, em que tecnologicamente o homem já vai avançando, mas moralmente ainda não. A influência da matéria ainda é muito grande e a incidência dos instintos fazem o homem praticar as atrocidades que vemos até hoje. E um terceiro momento, ao qual estamos nos avizinhando, é a regeneração. Estamos às portas da regeneração. Já é um processo que está em andamento, está acontecendo. É o momento em que os espíritos explicam que haverá uma separação. Os tantos bilhões de espíritos vinculados ao planeta Terra serão selecionados. Permanecerão na Terra aqueles espíritos que tiverem
a sua essência mais dócil, mais mansa, já preparada para receber esse roteiro mais aprofundado de aprimoramento espiritual. Mas aqueles espíritos mais rebeldes, recalcitrantes ainda no mal, aqueles que não aceitam de boa vontade esses roteiros de evolução, não têm condição de permanecer na Terra, porque permanecendo vão atrapalhar o caminho daqueles que já têm esse interesse maior de evoluir. Portanto, esses, os mais rebeldes, serão excluídos da Terra, serão levados a planetas primitivos, planetas de provas e expiações, locais onde se adaptarão melhor e prosseguirão no seu caminho de evolução. Quando estiverem melhorados, poderão voltar ao nosso convívio, ao convívio dos que permanecerem no planeta. Vejam o ato falho que a gente pratica. A gente acha que a gente já está salvo. A gente acha que, não, no nosso caso, vamos ficar. Mas quem pode afirmar isso? Temos que agir, nos conduzir de forma a permanecer na Terra, mas não sabemos. E o Evangelho de Jesus, portanto, prepara a humanidade para esse momento, para essa seleção. Jesus deixa isso bem claro quando, no Sermão do Monte, essa síntese maravilhosa do ensino de Jesus, que ele veio, ele traz toda essa síntese da sua obra e depois sai exemplificando cada ensinamento que ele deu. Durante toda a sua vida, os próximos anos, ele exemplifica todo o ensinamento que ele trouxe ao mundo. Então Jesus diz no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Analisando essas palavras de Jesus, sabemos que Jesus fala do reino dos céus e ensina a não sermos apegados aos bens materiais. Mas aqui Jesus promete a terra por herança àqueles que forem mansos. Notem que Jesus está falando diretamente sobre a regeneração da humanidade, dizendo que aqueles que eu disse anteriormente, já forem mansos, já forem mais preparados para receber essa nova fase de evolução, permanecerão, herdarão a terra. E aqueles que ainda permanecerem rebeldes, sem vontade de participar desse momento, serão excluídos, não herdarão a terra. Portanto, é Jesus nos mostrando que sofreremos essa transformação evolutiva e devemos estar preparados para isso. O Evangelho de Jesus, que é essa bênção no nosso caminho, ele é roteiro que conduz o homem a uma perfeição. Mas é um roteiro que conduz o homem a uma perfeição relativa, aquela perfeição possível à humanidade, que Jesus veio mostrar, exemplificar. Por isso, no Livro dos Espíritos, a questão 625, é falado que Jesus é o grande modelo da humanidade, aquele modelo que a humanidade pode perseguir e pode atingir. Jesus, no seu Evangelho, pretende fazer do homem, trazer ao homem uma perfeição possível no seu grau de evolução, no seu estágio de evolução. Só que essa perfeição é ser igual a Jesus. Analisando desse ponto, a gente já fica meio assim, porque percebe que está um pouco longe. Mas a perfeição que o Evangelho traz, a perfeição que o Evangelho possibilita ao homem, é a perfeição que Jesus demonstrou. Mas essa perfeição que Jesus demonstrou
não é ainda a perfeição total que poderemos atingir, é uma perfeição relativa. Por isso, quando Kardec pergunta aos espíritos se é possível atingir a perfeição total sobre o planeta Terra, os espíritos falam que não é possível atingir essa perfeição, porque o que o homem acredita que é a perfeição ainda está longe da perfeição total. Então, Jesus é muito mais grandioso do que ele revelou à humanidade. Jesus é muito mais do que mostrou. Sabemos que Jesus já é um espírito puro que superou todo o processo de evolução conhecido e compreensível por nós, né? Não sabemos no ponto em que ele está como são as coisas, né? Mas Jesus é um espírito nobre, um espírito evoluído. E ele não mostrou toda a sua grandeza espiritual. Ele mostrou apenas o que a gente pode copiá-lo, imitá-lo. Essa semana nós falamos uma frase, né, numa das mensagens, que é a frase que está no Evangelho de João. Aquele que crê em mim fará as obras que tenho feito, disse Jesus. E ele complementa: e eu afirmo que fará coisas ainda maiores do que essas que eu tenho feito, disse Jesus. Percebam nesse ensinamento de Jesus, ele está deixando bem claro: aquele que crê em mim, segue os meus ensinamentos que estão no Evangelho, conseguirão atingir o ponto em que eu estou e conseguirão fazer as mesmas obras que eu faço. Jesus está afirmando isso. Só que, como Jesus sabia que o que ele estava mostrando e dando como modelo para a humanidade era só uma faceta da perfeição possível, ele deixou em aberto, mostrando, né, e afirmando para nós: mas não se espantem com isso ao fazerem o que eu faço, porque a perfeição é muito mais. Vocês um dia serão capazes de fazer muito mais do que eu estou exemplificando no Evangelho, como se Jesus estivesse nos explicando dessa forma o seu ensinamento. Portanto, vemos que, de fato, verdadeiramente, o nosso caminho é de ascensão. O nosso caminho é, nesse processo evolutivo, de ascensão espiritual. Somos herdeiros da grandeza de Deus. Jesus é nosso irmão em evolução, como aprendemos. E é maravilhoso esse caminho de evolução. Olha tudo o que estamos aprendendo nos ensinos dados pelos Espíritos, das faculdades espirituais que já podemos desenvolver em nós mesmos. E às vezes ficamos perdendo um tempo danado buscando coisas do mundo que deixaremos no mundo, desprezando, deixando de lado a oportunidade de crescer espiritualmente e de participar mais prontamente desse reino maravilhoso que é o reino de Deus em nós. O Evangelho, portanto, ele é, sim, um roteiro de autodescobrimento. Se analisado com cuidado, se refletido, ele conduz a essa viagem íntima, essa viagem interna, e nos ajuda a descobrir os tesouros espalhados na intimidade de nós mesmos. O Evangelho é esse instrumento que tira da nossa intimidade a grandeza espiritual de filhos de Deus que somos. Mas é necessário estudo perseverante, meditação, reflexão, prece. É necessário que sigamos assim unidos, como estamos fazendo, trocando informações, orientações, para que a gente atinja logo esse momento de felicidade, que é esse reino de paz e de luz que Jesus nos promete a todos. No próximo vídeo falaremos mais de Jesus, esse nosso irmão maior, o nosso mestre,
que é o Logos, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, segundo João. E vamos analisar essa relação que ele tem conosco, vendo que essa relação é muito mais próxima e intensa do que a gente imagina. Portanto, esse estudo tende a ficar cada vez mais aprofundado, mais interessante, que a gente possa refletir a respeito desses ensinos, né, dessas orientações que os Espíritos nos deixam e, de forma humilde, propondo esse estudo de nós mesmos e, com certeza, chegaremos a um amanhã mais bonito, um amanhã mais iluminado, lembrando sempre que Jesus não nos traz só a boa nova do autodescobrimento do que somos. Ele nos traz a boa nova confortadora do Evangelho, né? Porque não é fácil trilhar os caminhos do mundo, e Jesus é a mensagem consoladora que aquece o nosso coração diante de tanta coisa que nos acontece. Nos evangelhos que eu tenho a oportunidade de expor, eu gosto sempre de concluir dizendo que Jesus é aquele irmão bondoso que nos momentos de alegria caminha conosco aqui do lado, segurando o nosso braço, alegremente caminha conosco. E nos momentos de tristeza, de dificuldade, é aquele irmão que nos carrega, porque sabe que não podemos ficar parados. Sabe que às vezes a gente cai, mas o importante é levantar e prosseguir. Não podemos ficar parados, não podemos perder tempo, temos que prosseguir nesse caminho de ascensão. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.